Fala pessoal, vamos para mais uma aula de saúde coletiva, dia 1º de junho de 2020. Hoje com a Constituição Federal de 88, do artigo 196 ao 200. Então vamos à aula. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a partir daqui da Constituição de 88, a saúde passa a ser um direito fundamental de todo brasileiro. Tá? E esse conceito aqui surgiu no movimento de reforma sanitária e foi amplamente difundido na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que influenciou o texto da Constituição Federal. Então, a saúde passa a ser um direito de todos e um dever do Estado. E esse direito ele deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Então, o que são essas políticas sociais e econômicas? São as políticas públicas de saúde. Tá? São as leis que, no caso, o Poder Legislativo ele elabora para atender às demandas da sociedade. Então, existem políticas públicas de saúde para vários setores, para a segurança, para a educação e para a saúde também. Tá? Então, essas políticas devem visar a redução do risco de doença e de outros agravos. E ela deve garantir o acesso universal. Esse aqui é o primeiro conceito que a gente tem que entender o que ele significa, que é o acesso universal. Tá? Ele é um conceito primordial para a gente entender o SUS. Esse acesso universal significa que qualquer pessoa que esteja no território nacional, ela vai ter direito de acesso à saúde, porque a saúde é um direito fundamental do ser humano. Então, o acesso a ela deve ser universal. Todos têm direito. E o acesso tem que ser igualitário também. Tá? Por que igualitário? O que significa isso? Significa que todos têm o direito igual, o mesmo direito. Tá? Desde do auxiliar de limpeza até o presidente da República, todo mundo tem o mesmo direito à saúde. Então vamos continuar aqui a leitura. Deve reduzir o risco de doença, os agravos, o acesso universal e também as ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Promoção, proteção e recuperação de quem? Da saúde. Tá? E essas palavras aqui, esses conceitos, eles estão intimamente ligados aos níveis de complexidade, que a gente vai ver nos próximos slides. Por exemplo, a promoção e a proteção, elas estão vinculadas ali a uma saúde preventiva. Por exemplo, uma ação de promoção à saúde pode ser uma campanha educativa que o governo promova nos meios de comunicação, para informar a população sobre alguma determinada doença ou como se prevenir. A proteção é representada pela clínica da família e pelos postos de saúde, onde você vai de preferência antes de ficar doente, para você prevenir o adoecimento. Mas caso você fique doente, isso não vai te impedir de ter acesso ao sistema de saúde, porque ele garante também a sua recuperação através aí dos serviços de maior complexidade, representados pelos hospitais. Tá? Então, isso que significa promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Então é o governo que vai elaborar as leis que vão regulamentar, e o governo também cabe fiscalizar e controlar o SUS, isso aqui através do Poder Executivo. A regulamentação é feita através do Poder Legislativo, com a criação das leis. Tá? A Constituição de 88 ela apenas cria o SUS. Ela vai depender de outras leis que foram feitas aí ao longo dos anos posteriores, que vão dizer como esse sistema vai funcionar e para aperfeiçoar esse sistema. Então existem muitas leis que foram elaboradas e aprovadas ao longo desses últimos 30 e poucos anos de SUS, que vão sempre fazer alguma modificação buscando aperfeiçoar ele. Então a legislação ela é muito ampla. Tá? Não tem só a Constituição Federal, tem muitas outras leis. E a gente vai ver cada uma não, né? Algumas delas, porque
Não tem nem tempo hábil da gente ver isso num curso técnico. Então vamos continuar aqui a leitura. Devendo a sua execução, né, a execução da saúde, ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. O que significa isso? Que o Estado ele deve prestar assistência à saúde, e ele pode fazer isso diretamente, através ali dos seus hospitais públicos, dos funcionários públicos. Mas em determinada situação, se o Estado não tiver condições de ofertar esse serviço, ele pode contratar um ente privado, um hospital particular, e ele vai repassar a verba para esse hospital, e esse hospital vai atender gratuitamente a população. Então existe essa possibilidade também. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Rede regionalizada e hierarquizada. Aqui tem dois conceitos que a gente precisa entender. Tá? Eu vou fazer um esquema aqui para a gente conseguir visualizar melhor isso. E constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, antes da gente ver as diretrizes, vamos entender o que significa essa rede regionalizada e hierarquizada. Então, esse esqueminha aqui, para a gente entender o que é a regionalização, vamos entender que esse esquema com vários quadradinhos, isso aqui seja um estado. E cada quadradinho desse seja um município. A gente sabe que dentro de um estado existem municípios mais pobres, com uma população menor, e existem municípios maiores, que têm uma atividade econômica muito maior, têm uma população maior, e nesses municípios maiores, mais populosos, é comum que tenha uma rede hospitalar também mais ampla, tá? Com serviços de maior complexidade. Então, nesses municípios mais ricos, mais populosos, tem as unidades de saúde mais complexas, representadas aí pelos grandes hospitais, ou dependendo da região do país, se for muito pouco desenvolvida, podem ser apenas unidades que tenham especialidades médicas e diagnósticos básicos. Mas esses municípios geralmente têm uma estrutura maior. Só que e as pessoas que moram nos outros municípios que não têm essa estrutura? Elas também têm direito à saúde. E como o Estado ele deve garantir a essas pessoas a assistência integral, então é preciso criar uma estratégia para essas pessoas serem atendidas. Então, para conseguir esse atendimento para todos, são realizados convênios entre os municípios vizinhos a esse município principal aqui, mais rico, que tem essa estrutura, para ser formada uma região de saúde. Tá? Então, esses municípios aqui, vizinhos ao município principal, que seria o município polo, o município polo, eles vão firmar um convênio e vão formar uma região de saúde, onde as pessoas que moram nessa região, quando elas precisarem de um atendimento mais complexo, elas vão ser encaminhadas para esse município polo, que é o município principal dessa região. E dentro de um estado, são formadas várias regiões de saúde, com o objetivo de fornecer o atendimento para toda a população. Então, assim são formadas as regiões. E por que é uma rede? Porque nos municípios mais pobres tem que ter pelo menos a clínica da família. Então, uma vez que você acessa o sistema pela clínica da família, se ela não pode resolver o seu problema, ela vai ter que te mover dentro dessa rede de unidades do SUS, de modo que você consiga acesso ao serviço que você precisa. Então, ele vai te encaminhar, se for preciso, para um município onde tenha essa unidade, esse serviço que você precisa, e lá você vai ter o seu atendimento. Tá? Então, isso significa a regionalização, a rede regionalizada. Agora nós vamos entender o que é a hierarquia do SUS, por que ele é uma rede regionalizada e hierarquizada. Vamos ao próximo esquema. A hierarquia do SUS, ela consiste na divisão em 3 níveis de complexidade. Nós temos a baixa complexidade, temos a média complexidade, temos a alta complexidade. Tá? Então o SUS é dividido em 3 níveis de complexidade. A baixa complexidade ela é voltada para atividades preventivas.
e é representada pela clínica da família e pelo posto de saúde. O atendimento aqui, ele previne o adoecimento da população. Ele não precisa de tanta tecnologia e além de ser muito mais barato. Então o SUS ele vai ter preferência para as atividades preventivas, tá? Porque como ele é financiado com dinheiro público, ele tem que ser o mais eficiente possível. Então é melhor e mais barato prevenir o adoecimento do que deixar a pessoa adoecer para depois tratar com um nível maior de complexidade. Temos a média complexidade, representada aí pelas especialidades médicas e pelos exames diagnósticos específicos. Aqui já é um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais caro também. E temos, por fim, a alta complexidade, representada aí pelo CTI, pelo centro cirúrgico, que requer equipamentos de alta tecnologia e de alto custo. Então, a porta de entrada preferencial para os usuários do Sistema Único de Saúde é a baixa complexidade. Por quê? Você vai lá na clínica da família, no postinho de saúde, você é vacinado para prevenir que você adoeça, você tem uma consulta periódica com o seu enfermeiro ou seu médico, e você faz um acompanhamento para evitar o adoecimento. Ou no caso do seu adoecimento, a detecção precoce, e isso é feito para evitar que você tenha que se internar no hospital geral e ir para um CTI, por exemplo, ou para um centro cirúrgico, que o custo é muito maior. Então, por isso que a porta de entrada preferencial é a baixa complexidade. Mas nada impede, dependendo da situação, que você acesse o sistema pelos outros níveis de complexidade. Por exemplo, se você sofreu um acidente, você pode acessar o sistema já na alta complexidade, num CTI ou no centro cirúrgico. Porque você tem direito à saúde, mas não é só direito à baixa complexidade, você tem direito a tudo, tá? Tem direito a tudo. Então, numa situação dessa, você já acessa o sistema diretamente aqui pela alta complexidade. E dentro do sistema, a hierarquia funciona da seguinte maneira. Você vai na clínica da família, a porta de entrada preferencial, a baixa complexidade. E ali numa consulta, o médico detecta que você tem um problema de saúde mais grave e que precisa de uma especialidade médica. Então ele vai te encaminhar. Isso aqui a gente dá o nome de referência, tá? Ele vai te referenciar para um médico especialista. Vamos supor um cardiologista. Então você acessou a baixa complexidade na clínica da família e lá foi detectado um probleminha mais grave e você foi referenciado, você foi encaminhado para um nível de complexidade maior. E aí lá no especialista ele vai requisitar exames e ele chega à conclusão que você vai precisar de uma cirurgia. Então você vai ter que ser referenciado novamente, vai ter que ser encaminhado para um nível de complexidade maior. Você vai ter que ir para o centro cirúrgico. E lá você faz a cirurgia. Do centro cirúrgico, aqui eu brinco, né? Eu falo que só tem duas possibilidades. Ou aqui você é encaminhado para o céu, ou você é referenciado de volta, você melhora. Então caso você melhore, você é encaminhado de volta, aí a gente fala que é contra-referenciado para a média complexidade. Aí o especialista vai lá, te acompanha, vê que você está evoluindo bem e ele vai te contra-referenciar de novo para baixa complexidade, lá para o postinho, para a clínica da família, onde você vai fazer seu acompanhamento periódico constantemente. Tá? Então é assim que funciona a hierarquia do SUS. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.